Você está acessível demais, e é exatamente por isso que estão te ignorando. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar, mas que muda completamente o jogo quando você finalmente entende. Enquanto você fala demais, se explica demais e se oferece demais, você está ensinando as pessoas a te verem como algo comum. E tudo aquilo que é comum perde valor. Agora preste atenção nisso com absoluta clareza. O mundo não respeita quem se entrega sem critério. O mundo observa, testa, mede e então decide quem merece atenção. E quando você está sempre ali, disponível, previsível, fácil, você deixa de ser desejado, você deixa de ser lembrado, você deixa de ser prioridade. Mas existe um movimento silencioso que muda tudo. Um movimento que não faz barulho, mas causa impacto. Quando você para de correr atrás, algo curioso acontece. As pessoas começam a perceber sua ausência. Quando você reduz sua presença, sua energia se torna mais rara. E o que é raro, naturalmente se torna mais valioso. Isso não é joguinho. Isso é posicionamento. Isso é domínio emocional. Isso é inteligência estratégica aplicada à sua própria vida. Você não precisa implorar por atenção. Você precisa aprender a se retirar no momento certo, porque quem tem valor não precisa anunciar. Quem tem valor não se explica o tempo todo. Quem tem valor é sentido na ausência. E aqui está o ponto que vai incomodar muita gente. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de mais silêncio. Silêncio para observar. Silêncio para se reconstruir. Silêncio para deixar que os outros revelem quem realmente são quando você não está mais disponível. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Como parar de se desperdiçar emocionalmente. Como se tornar alguém que não pode ser ignorado. E como o simples ato de focar mais em você faz com que as pessoas inevitavelmente comecem a te procurar. 1. O erro silencioso que destrói seu valor. Existe um comportamento que parece inofensivo, mas que está lentamente apagando o seu valor diante das outras pessoas. E o pior de tudo é que você provavelmente faz isso sem perceber. Você se explica demais. Você responde rápido demais. Você demonstra interesse antes mesmo de ser valorizado. E cada uma dessas atitudes envia uma mensagem silenciosa, mas extremamente poderosa. A mensagem de que você está disponível demais. E quando você está disponível demais, você deixa de ser prioridade. As pessoas não valorizam aquilo que já sabem que podem ter a qualquer momento. Elas não sentem urgência, não sentem curiosidade, não sentem necessidade de te buscar, porque você já está ali, sempre presente, sempre acessível, sempre pronto. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não gera conexão, gera acomodação, gera desinteresse, gera invisibilidade. Agora pare e reflita com sinceridade. Quantas vezes você iniciou conversas que não eram iniciadas de volta? Quantas vezes você tentou manter vínculos que só existiam porque você insistia? Quantas vezes você ignorou sinais claros de desinteresse só para não perder alguém? Esse é o erro silencioso. Não é sobre o que você faz. É sobre o quanto você se anula para manter algo que já não está equilibrado. E toda vez que você faz isso, você se coloca em uma posição inferior sem perceber. Você começa a negociar sua própria importância. Você reduz seu próprio valor emocional. E o mais perigoso, você ensina as pessoas a te tratarem assim, porque as pessoas não respeitam aquilo que não tem limites. Elas não valorizam aquilo que não se posiciona e não sentem falta daquilo que nunca se ausenta. Entenda isso de uma vez por todas. Não é o outro que define o seu valor, mas é você que define como os outros vão te perceber. E quando você se oferece demais, você está dizendo sem palavras que a sua presença não tem peso, que sua atenção não tem custo, que seu tempo não tem valor. E ninguém valoriza aquilo que é entregue sem esforço. Isso não é frieza, isso é consciência, isso é maturidade emocional. Você não precisa desaparecer por orgulho, mas precisa parar de se entregar por carência. Existe uma diferença enorme entre ser presente e ser disponível o tempo todo, entre ser atencioso e ser previsível, entre demonstrar interesse e se tornar dependente da resposta do outro. E é exatamente nessa linha que a maioria das pessoas se perde. Elas confundem insistência com conexão, confundem intensidade com valor, confundem presença constante com importância. Mas a verdade é simples e direta. Quem está sempre disponível raramente é valorizado.
Porque o cérebro humano responde à escassez, responde ao que não está garantido, responde ao que pode ser perdido. E quando você nunca se retira, você elimina completamente esse efeito. Você se torna previsível, e o previsível não desperta interesse. Agora imagine o oposto. Imagine alguém que não responde imediatamente, que não está sempre disponível, que tem uma vida própria, prioridades próprias e limites bem definidos. Essa pessoa naturalmente gera curiosidade, naturalmente gera respeito, naturalmente gera valor. E não porque está fazendo jogos, mas porque não está se entregando sem critério. E é isso que você precisa começar a fazer. Parar de correr atrás de quem não corre por você. Parar de investir energia onde não existe reciprocidade. Parar de se explicar para quem não demonstra interesse real. Porque toda vez que você insiste onde não é valorizado, você reforça um padrão de desvalorização. E esse padrão só muda quando você se reposiciona, quando você decide de forma consciente parar de ser acessível demais. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que o excesso de disponibilidade não é uma qualidade, é um erro estratégico. E a partir do momento em que você entende isso, você começa a recuperar algo que nunca deveria ter perdido: o controle sobre o seu próprio valor. 2. O poder do silêncio estratégico. Agora que você já entendeu o erro que enfraquece seu valor, é hora de acessar algo que a maioria das pessoas nunca aprende. O silêncio não é ausência. O silêncio é posicionamento. E quando usado com consciência, ele se torna uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter. Porque o silêncio faz algo que palavras jamais conseguem. Ele revela, ele expõe, ele testa. Quando você fala demais, você entrega controle. Quando você se explica demais, você tenta convencer. E quem tenta convencer já perdeu parte da própria autoridade. Mas quando você se cala, você observa. E quem observa, entende. Quem observa, percebe padrões. Quem observa, identifica quem realmente demonstra interesse e quem apenas responde por conveniência. O silêncio estratégico não é sobre ignorar, é sobre não se precipitar, é sobre não reagir impulsivamente, é sobre não se colocar sempre disponível para tudo e para todos. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Elas percebem quando você deixa de ser previsível. Percebem quando você não responde no mesmo ritmo de antes. Percebem quando sua energia já não está mais sendo distribuída sem critério. E isso gera um efeito inevitável: curiosidade. Porque o ser humano tem uma tendência natural de prestar mais atenção naquilo que muda, naquilo que não está mais sob controle, naquilo que antes era fácil e agora não é mais. E aqui está uma verdade que pode incomodar. Nem todos vão gostar do seu silêncio, porque o seu silêncio quebra expectativas, o seu silêncio interrompe padrões, o seu silêncio faz com que as pessoas percam o acesso fácil que tinham a você. E quem estava acostumado com sua disponibilidade constante pode reagir, pode estranhar, pode até tentar te provocar. Mas isso não significa que você está errado. Significa que você está mudando. E toda mudança real gera desconforto em quem se beneficiava da sua versão anterior. O silêncio estratégico também tem outra função poderosa. Ele devolve sua energia para você. Cada mensagem não enviada, cada explicação não dada, cada reação evitada é energia que permanece com você. Energia que pode ser usada para crescer, para evoluir, para se fortalecer. Porque toda vez que você reage sem pensar, você se desgasta. Mas toda vez que você escolhe o silêncio, você se preserva. E isso constrói algo silencioso, mas extremamente forte: autocontrole. E quem tem autocontrole não depende da reação do outro, não depende de validação, não depende de resposta imediata. Essa pessoa se move com intenção, não com impulso. Agora entenda o impacto disso nas suas relações. Quando você para de responder imediatamente, você cria espaço. Quando você para de iniciar sempre, você cria ausência. E quando você cria ausência, você cria percepção. As pessoas começam a notar, começam a se perguntar, começam a sentir e muitas vezes começam a agir. Porque aquilo que não está garantido passa a ter mais valor. Mais atenção. Silêncio não é sobre manipular, é sobre se respeitar. Não é sobre fazer com que alguém sinta sua falta. É sobre parar de se oferecer para quem não demonstra valor.
É uma mudança interna que gera um efeito externo. E quando essa mudança é real, ela não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Você não precisa dizer que mudou. As pessoas sentem, na sua postura, na sua energia, na sua ausência. E é exatamente nesse momento que o jogo muda. Você deixa de ser alguém que corre atrás e passa a ser alguém que é observado, alguém que é sentido, alguém que começa a ser procurado. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas extremamente poderosa: falar menos, reagir menos, se expor menos e observar mais. Porque no silêncio, você finalmente começa a enxergar quem realmente merece sua presença. 3. Foque em você. O retorno inevitável. Existe um ponto exato em que tudo começa a mudar. E esse ponto não está nas outras pessoas. Está em você. Enquanto sua atenção está voltada para fora, tentando entender, agradar, manter e sustentar relações desequilibradas, você está se afastando da única coisa que realmente poderia transformar sua realidade: você mesmo. E aqui está a virada que poucos têm coragem de fazer. Parar de observar quem não te procura e começar a observar quem você está se tornando. Porque a verdade é direta. Quanto mais você se esquece de si, mais os outros também esquecem de você. Mas quando você se reposiciona internamente, algo silencioso começa a acontecer externamente. Quando você começa a investir tempo em você, quando você cuida da sua mente, quando você fortalece sua disciplina, quando você constrói uma vida que não depende da validação de ninguém, você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor responde a essa mudança. Não porque você pediu, mas porque sua energia já não é mais a mesma. Você deixa de ser alguém carente de atenção e se torna alguém ocupado em evoluir. Você deixa de esperar mensagens e começa a construir algo que realmente importa. Você deixa de viver em função da resposta dos outros e começa a viver em função do seu próprio crescimento. E é aqui que acontece algo inevitável. As pessoas percebem. Elas podem não admitir, mas percebem. Percebem que você já não está mais disponível como antes. Percebem que sua atenção não está mais fácil. Percebem que existe algo diferente. E essa diferença gera impacto, porque aquilo que antes era garantido, agora precisa ser conquistado. E o ser humano valoriza aquilo que precisa conquistar. Mas entenda isso com clareza. O objetivo nunca foi fazer com que alguém volte. O objetivo é se tornar alguém que não precisa mais esperar. E quando você atinge esse nível, algo curioso acontece. As pessoas começam a voltar. Algumas por curiosidade, outras por interesse, outras porque sentiram sua ausência. Mas nesse momento, você já não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Você já não responde com a mesma ansiedade. Você já não reage com a mesma necessidade. Você observa, você escolhe, você decide. E isso muda completamente a dinâmica. Porque agora você não está mais tentando ser escolhido. Você está escolhendo. E isso é poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de não ser controlado pela ausência deles. Esse é o verdadeiro domínio. Esse é o ponto onde você se torna emocionalmente livre. E liberdade emocional é o que transforma completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Você para de aceitar migalhas, para de insistir onde não existe reciprocidade, para de investir onde não existe retorno, e começa a direcionar sua energia para aquilo que realmente constrói sua vida, seus projetos, seus objetivos, sua evolução. E quanto mais você cresce, menos você precisa provar qualquer coisa, porque o seu valor deixa de ser algo que você tenta demonstrar e passa a ser algo que é naturalmente percebido. E isso gera um efeito inevitável: respeito, interesse, atenção. Mas dessa vez, não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém que não está mais disponível para qualquer coisa. E é exatamente isso que muda tudo. Você não precisa correr atrás de quem não te procura. Você precisa se tornar alguém que não corre mais atrás. E quando isso acontece de verdade, o mundo responde. Não porque você exigiu, mas porque você finalmente entendeu o seu valor. 4. Quem te procura quando você some? É no silêncio que as máscaras começam a cair. É na sua ausência que as intenções se revelam. Porque enquanto você está sempre presente, sempre disponível, sempre insistindo, você impede que as pessoas mostrem quem realmente são. Você ocupa todos os espaços,
Você sustenta todas as pontas. Você mantém algo que talvez nem existisse sem o seu esforço. Mas quando você para, quando você se afasta, quando você reduz sua presença, a verdade aparece. E essa verdade pode ser desconfortável, porque nem todos vão te procurar, nem todos vão sentir sua falta, nem todos vão notar sua ausência. E isso não é uma perda. Isso é um filtro necessário, um filtro libertador, porque ele mostra com clareza quem realmente valorizava você e quem apenas se beneficiava da sua disponibilidade. Agora preste atenção nisso com profundidade. Quem te procura quando você some nunca foi sobre frequência, foi sobre interesse. Porque quem tem interesse real encontra um jeito. Quem se importa de verdade percebe sua ausência. Quem valoriza sua presença não aceita simplesmente o seu desaparecimento sem reação. Mas quem estava ali apenas por conveniência, simplesmente segue, sem esforço, sem questionamento, sem falta. E isso revela tudo. Revela quem estava por perto apenas porque era fácil. Revela quem se acostumou a ter acesso sem precisar investir. Revela quem nunca esteve realmente presente, mesmo quando estava ali. E essa percepção, embora dura, é extremamente poderosa, porque ela te liberta de ilusões, te liberta de expectativas irreais, te liberta de continuar investindo em relações vazias. Agora você começa a enxergar com clareza, começa a entender padrões, começa a identificar comportamentos e, principalmente, começa a ajustar sua energia. Você deixa de insistir onde não há reciprocidade, deixa de explicar para quem não demonstra interesse, deixa de correr atrás de quem nunca se moveu por você. E isso muda completamente a forma como você se posiciona, porque agora você não está mais tentando manter todo mundo por perto. Você está permitindo que apenas quem realmente importa permaneça. E isso cria algo extremamente valioso: espaço. Espaço para relações mais verdadeiras. Espaço para conexões mais equilibradas. Espaço para você respirar sem carregar o peso de sustentar tudo sozinho. Mas existe outro ponto importante. Nem todo mundo que volta merece acesso novamente. E aqui está um erro comum. Quando as pessoas começam a te procurar depois do seu silêncio, existe uma tendência natural de aceitar de volta imediatamente, de responder com entusiasmo, de retomar como se nada tivesse acontecido. Mas isso pode te levar de volta ao mesmo ciclo, porque se nada mudou na forma como você se posiciona, o padrão se repete. Por isso observe. Observe quem voltou. Observe como voltou. Observe se existe consistência. Observe se existe interesse real ou apenas curiosidade momentânea. Porque algumas pessoas não voltam porque te valorizam. Elas voltam porque perceberam que perderam o acesso fácil. E existe uma grande diferença entre valor e conveniência. Quem valoriza, investe. Quem valoriza, demonstra. Quem valoriza, se posiciona. Mas quem apenas sente falta do acesso, volta sem intenção de construir algo diferente. E cabe a você perceber isso. Cabe a você decidir. Cabe a você escolher quem merece sua atenção agora. Porque o seu silêncio não foi um teste para os outros. Foi um despertar para você. Um despertar que te mostra quem realmente se move quando você para. Quem realmente se importa quando você se ausenta. E quem simplesmente desaparece quando você deixa de sustentar tudo. E essa clareza muda tudo, porque agora você não depende mais de promessas, não depende mais de palavras. Você observa ações, você observa presença, você observa consistência. E isso te coloca em uma posição completamente diferente. Uma posição de escolha, uma posição de consciência, uma posição de poder. Porque no final das contas, não é sobre quem te procura, é sobre quem merece que você responda. 5. Domínio emocional, o novo padrão de poder. Agora você chegou no ponto que separa quem apenas entende de quem realmente se transforma. Porque saber tudo isso não muda nada se você não sustentar essa postura. O verdadeiro poder não está no silêncio momentâneo, está na consistência, está na disciplina emocional de não voltar ao padrão antigo, porque o impulso vai tentar te puxar de volta, a vontade de responder rápido, a ansiedade de não ser esquecido, o medo de perder alguém. Tudo isso vai aparecer. E é exatamente aqui que a maioria falha. Elas entendem o valor do silêncio, mas não conseguem sustentar. Elas até se afastam por um tempo, mas voltam a se entregar assim que recebem um pouco de atenção. E nesse momento, todo o processo se perde.
Porque o valor não está no ato isolado, está na repetição, está na construção de um novo padrão. Um padrão onde você não reage por impulso, não se entrega por carência, não se posiciona por medo, mas age com consciência, com clareza, com controle. E esse controle não significa frieza, significa maturidade. Significa entender que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, que nem toda situação exige reação, que nem toda pessoa merece acesso. E quando você internaliza isso, você se torna alguém diferente, alguém que não é facilmente abalado, alguém que não se perde em expectativas, alguém que não depende da presença dos outros para se sentir completo. E isso é raro, extremamente raro, porque a maioria das pessoas ainda vive em função da validação externa. Ainda mede seu valor pela atenção que recebe. Ainda se desgasta tentando ser escolhida. Mas você não. Você rompeu com esse padrão. Você entendeu que o seu valor não está na resposta dos outros. Está na forma como você se posiciona. E quanto mais você sustenta esse posicionamento, mais ele se fortalece. Mais natural ele se torna. Mais automático ele fica. E chega a um ponto em que você já não precisa mais se esforçar para manter, porque essa já é a sua identidade. Uma identidade baseada em autocontrole, em respeito próprio, em clareza emocional. E isso muda completamente tudo ao seu redor, porque as pessoas percebem. Elas sentem quando você não é mais acessível da mesma forma. Sentem quando sua atenção não está mais disponível para qualquer um. Sentem quando existe um limite. E esse limite gera algo que antes talvez não existia: respeito. E junto com o respeito, vem algo inevitável: valor. Mas entenda isso com profundidade. O objetivo nunca foi fazer com que os outros te valorizem. O objetivo é você parar de se desvalorizar. Porque quando você para de aceitar menos do que merece, o mundo se ajusta, as relações se ajustam, as dinâmicas mudam. E quem não se adapta, simplesmente fica para trás. E isso não é perda, é alinhamento. Agora você não precisa mais provar nada, não precisa mais convencer ninguém. Não precisa mais se explicar. Você apenas vive de acordo com o seu padrão. E esse padrão fala por você. Esse padrão define quem fica, define quem se aproxima, define quem merece espaço na sua vida. E é exatamente isso que consolida o seu poder. Não o poder de controlar situações, mas o poder de não ser controlado por elas. O poder de não reagir impulsivamente. O poder de escolher quando agir. O poder de se retirar quando necessário. E o poder de permanecer firme, mesmo quando o velho padrão tenta voltar. Porque ele vai tentar. Mas agora você sabe. Agora você vê. Agora você não cai mais no mesmo ciclo. E essa é a diferença. A diferença entre quem vive repetindo padrões e quem constrói uma nova realidade. Agora você entende. Não era sobre fazer barulho. Nunca foi. Era sobre aprender a se retirar no momento certo. Era sobre parar de se oferecer para quem não valoriza. Era sobre focar em você, até que sua presença se tornasse algo raro. E quando isso acontece, tudo muda. Mas não porque o mundo mudou, porque você mudou. E isso é só o começo. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu escolho me respeitar antes de buscar atenção. E toda vez que sentir vontade de voltar ao padrão antigo, lembre-se, o seu silêncio não te diminui, ele te posiciona.